Olá, está começando mais uma série de entrevistas aqui no Portal Sertãozinho, Hockey Clube. Nós vamos conversar com os jogadores que marcaram a história do clube. E hoje, nada mais, nada menos que o melhor jogador de hóquei sobre patins brasileiro de todos os tempos. Eu falo com Vitor Santos, de 54 anos. Vitor, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, tudo ótimo, tudo tranquilo. Vamos, Vitor, vamos começar aí, falar um pouquinho de hóquei, da sua vida. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa como é o Vitor Santos. Primeiramente, Vitor, você é de onde? Eu nasci em Portugal, em Lisboa, morei em Moçambique, na África, em Lourenço Marques, antigo Lourenço Marques, que hoje se chama Maputo. E completando 16 anos de idade, eu vim para o Brasil, morei em São Paulo, joguei na Portuguesa de Desportos de 75 até o final de 79. Foi quando a gente formou os cinco jogadores que fundaram o Sertãozinho, junto com o saudoso falecido Trigo, né, o Dr. Trigo, que era o prefeito da época, e com o Haroldo também, o falecido Haroldo, o irmão dele, o Teco, o Xixa, que era o goleiro, o Mané e eu. Então foram os 5 jogadores fundadores do Sertãozinho em 1980. Já que você colocou aí, Vitor, a questão de fundação do Sertãozinho, queria que você falasse um pouquinho como foi a fundação do Sertãozinho Hockey Clube. Então, a fundação, segundo o que a gente comentava na época, é que o Haroldo ele tocava no Memorial 5, tinha uma banda aqui junto com o Dr. Gerson, o nosso querido Gavião, que faleceu há pouco tempo atrás, o Durrana. Essa banda ela tocava aqui na região e ele jogava no Palmeiras. Então chegava de final de semana que ele precisava tocar na região, ele estava jogando em São Paulo pelo Campeonato Paulista. E as viagens elas eram muito difíceis naquela época, as pistas não eram iguais às que são hoje. Então sofria assim, eles tinham urgência de chegar para tocar, para chegar a tempo, e isso aí complicava, fazia com que ele começasse a pensar realmente em montar um time aqui em Sertãozinho para que não precisasse fazer essas viagens pelo Palmeiras, né? Foi aí então que conversaram com o Dr. Trigo, que era o prefeito, o Zé Aprígio, que era o presidente da Comissão Municipal de Esportes na época, e o Gerson de Moura, que era companheiro de banda e era advogado da prefeitura da época também. E eles então resolveram começar a ir atrás de jogadores conhecidos assim, jogadores que estavam já praticamente numa queda assim, em seleção brasileira, e fora o Haroldo, que ainda estava em atividade, e eu que era o mais novo, com 22 anos na época, era o mascote de todos eles, porque eles tinham 27, 28, 29 anos. Né? Vitor, vamos falar um pouquinho de você. O porquê do hóquei? Por que você escolheu esse esporte? Primeiro porque eu sou português, então Portugal tem essa tradição. Como eu morava numa colônia portuguesa lá em Moçambique, também a tradição era o hóquei sobre patins. E Portugal, como vocês sabem, tem 15 títulos mundiais junto com a Espanha, então são os países com maior número de títulos mundiais. E a gente tem essa tradição em Portugal do hóquei. E eu, como morava numa colônia portuguesa, também comecei, mas eu não praticava só hóquei, não. Eu praticava basquete também, quase fui jogador profissional de basquete. Eu jogava meio ano hóquei e outro meio ano basquete. Aqui no Brasil mesmo, eu joguei no Esporte Clube São Bernardo e na Pirelli. Isso quando adolescente. Foi quando eu tive que optar, me falaram para eu optar entre o hóquei e o basquete na época, e eu resolvi ficar só com o hóquei. Mas eu podia ter jogado basquete e ter sido jogador de seleção brasileira de basquete, porque batia um bolão. Qual posição no basquete você jogava? Eu era ala, porque era baixo, né, pro tamanho. Apesar que naquela época... Poderia ser ala ou armador, né? Mas era mais ala porque eu arremessava bem. Eu joguei 4 jogos regionais pela seleção do Sertãozinho. Participei de 4 jogos regionais. Joguei contra o Arbiriza na época que Ribeirão Preto era o Arbiriza de basquete. E fui super bem, jogava bem. Não era jogador descartável, não. Certo. Vitor, tinha algum jogador na sua família, alguém na sua família que te levou para lá? O meu irmão falecido, ele faleceu com 17 anos, ele já jogava hóquei, mas eu fui assim meio... Ele jogou onde, seu irmão? Lá em Moçambique, ele morreu na África, né? Eu fui meio assim de enxerido, eu adorava esporte, sempre tive a felicidade de morar em frente a clubes, então essa proximidade com o clube, era só atravessar a rua e já estava no clube. Naquela época você não tinha problema, pelo menos lá na África, de você, mesmo com pouca idade, andar sozinho, né? Então eu com 7, 8 anos de idade eu atravessava a rua, ia sozinho lá, treinava, jogava futebol, jogava basquete, hóquei, tudo que era esporte eu praticava naquela época. E isso aí fez com que eu realmente
gostasse bastante de esporte, como até hoje eu adoro esporte. Quantos times tinha em Sertãozinho, Vitor, na sua época? Não, teve uma época em 85 que teve 5 times, que foi a São Geraldo, a Ortovel, a Santa Elisa, a Ismael e o Sertãozinho. Assim, a nível de adulto, era a Ismael e o Sertãozinho, praticamente era a seleção brasileira naquela época. Os 2 times montavam a seleção brasileira. Tinha o Alain aqui em Sertãozinho pela Ismael, tinha o Caran, Borracha, Nandinho, Júnior, era uma autêntica seleção pelos nomes que eu sei. E do nosso lado tinha o Caribé, né, do goleiro deles. Do nosso lado tinha o Fafá, outro grande goleiro, o Leopoldo, o Maurício, eu e o Silvio Blancaco, né? Então, montava assim, foi montado 2 belos times e a rivalidade era enorme, dentro, fora da quadra, porque você perder título para alguém e depois ter que olhar eles no dia seguinte, não era fácil não. Então a gente treinava cada vez mais, a Ismar fazia a mesma coisa, mas foi uma bela época, com certeza. Era maravilhoso aquela época mesmo? Que pode se tornar também agora, como o Giana e com o Sertãozinho, desde que seja uma rivalidade sadia, mas a gente sabe que é difícil você falar rivalidade sadia, porque não é fácil não. Você perder para alguém, depois encontrar e ver aquele sorrisinho maroto no dia seguinte, você não sabe se é gozação, se é cumprimento, mas é assim mesmo, a gente vive de vitórias e derrotas e cada um que treine mais ou se aperfeiçoe mais para que consiga as vitórias e os títulos que tanto procuram, né? Você falou do Sertãozinho e Mogiana, Vitor. Você acha que é possível o hóquei voltar a ser o que era em Sertãozinho? Gente, É assim, o poder público ajuda o hóquei em Sertãozinho. Torcedores existem, porque a população de Sertãozinho gosta de hóquei, gosta de tudo quanto é esporte, mas apoia o hóquei também. Temos dirigentes que têm condição, porque conhecem o hóquei, têm condição de fazer belos campeonatos. O que eu acho é que Sertãozinho, e isso aí eu já luto há muito tempo, Sertãozinho precisa fazer como faz São Juan, tem que ser uma cidade igual São Juan, onde você forma 4 ou 5 divisões, forma jogadores já com 13, 14 anos, o pensamento dele já é ir embora para a Europa, apesar que a Europa não está tão bem das pernas agora para contratar jogadores, mas você viu por esse Campeonato Brasileiro o nível como foi melhor, injetando um argentino, ou 1 ou 2 chilenos em cada time. Então eu acho que isso aí é bom, é sadio para todos os times, se a gente tiver reforços estrangeiros, com certeza. Só que a salvação do Sertãozinho, eu acredito não, eu tenho a certeza absoluta, é formar a Liga Sertanesina, uma liga independente, uma liga que tenha verba da prefeitura, que ela venha da prefeitura para... E a liga, então, banca no bom sentido, organiza o campeonato todo para que a gente tenha 4 jogos, 3 jogos por semana. Uma semana você joga no Docão, outra semana você joga no Patinódromo, outra semana você joga no Xangri-Lá, outra semana você joga em Cruz das Posses. É muito hóquei e com isso você vai divulgar muito mais na cidade e você vai criar escolinhas, que é o mais importante. Então não adianta o Sertãozinho ter 300 crianças, entre crianças e adolescentes, o Mogiana ter mais 100, 200, seja quanto pode chegar, e acabou, morreu. Quem é de Cruz das Posses, por exemplo, não tem nem a chance. Eu vi porque foi difícil de eu falar sobre hóquei na campanha política, porque não tenho acesso lá. Então é difícil de você conseguir falar sobre hóquei. Por quê? Porque temos que levar o hóquei lá. Agora tem já as corridas, a parte do patim com o Marcelo, de roller, mas temos que levar o time de hóquei, fazer um jogo lá de apresentação, fazer com que a molecada de lá, a criançada de lá, tome gosto pela coisa também, e depois montar escolinhas lá, montar em Cruz das Posses, montar no Alvorada já tem, através do Mogiana, montar em outros bairros, porque tem gente, por exemplo, da Vila Áurea, da Vila Garcia, que não consegue vir treinar aqui, ou no Sertãozinho ou no Mogiana. É muito longe, então, a não ser que você tenha um serviço de leve e trás, transporte do esporte, né? Eu acho que é a única solução. E aí você forma grandes equipes, depois forma a seleção A e B, ou vai o Mogiana, vai o Sertãozinho, coloca nomes nesses times aí para disputar campeonatos paulistas e campeonatos brasileiros. E aí com certeza a gente vem com campeão e vice. Que legal. Vitor, você disse de categorias de base. Você também faz um trabalho há muitos anos nas categorias de base do Sertãozinho. Como é esse trabalho? Fala um pouquinho pra gente. Eu joguei... Desculpa.
Como jogador, eu joguei de 80 até 94. Em 95, eu acabei participando do Campeonato Brasileiro pelo SESI de Petrópolis, que foi aqui em Sertãozinho. Felizmente, não tive que jogar contra o Sertãozinho. Só que eu fui para a Itália jogar na Itália de 87 até 89. Quando eu voltei, eu virei jogador e treinador do Sertãozinho, de 89 até 94. Aí parei de jogar e virei só treinador. Fui para o Rio Grande do Sul, treinei no Rio Grande do Sul por 2 meses, para um Campeonato Brasileiro lá em Recife. Quando voltei, eu assumi as escolinhas do Sertãozinho, as escolinhas de base, em 2003. Foi a partir daí que eu comecei a dar treino lá no Patinone, de 2003 até os dias atuais. Então é um trabalho de base, por exemplo, eu treino de segunda a sexta, só que em vários horários, começam às 5h30 da tarde e eles terminam às 10h30 de segunda e quarta. De terça, quinta e sexta são outros horários, porque é na quadra coberta, segunda e quarta é na quadra descoberta. Eu tenho crianças de 3 anos de idade até adolescente de 17 anos, dividindo por faixas etárias, por habilidades, por tamanhos. E eu consigo juntar toda essa criançada, não de uma vez só, porque aí seria humanamente impossível. Mas mesmo assim tem muita criança, às vezes, você vai lá de terça e sexta-feira, que são as escolinhas de base mesmo, você vai ver que graça aquelas crianças, aquelas menininhas ou menininhos de 3, 4 anos de idade, com o patinho no pé e tentando andar, e alguns já andam e muito bem. Então, para você ter isso, você tem que ter carinho com as crianças, respeito com as crianças, brincar com as crianças. Você sair de 54 anos de idade e voltar a ter 3, 4, 5 anos de idade. Ter a velha paciência, né, Vitor? Rolar no chão com elas, ter a paciência, entender. Então, é o que eu falo, o treinador de hóquei de escolinhas da molecada, ele não é só treinador de hóquei, ele é muita coisa. Ele é amigo, em certos momentos ele é pai, entre aspas, porque precisa às vezes aconselhar sobre certas coisas ou podar outras coisas que você vê no momento e acha que é errado. Você tem que ser psicólogo, você tem que ser enfermeiro, não vou nem pôr médico, mas enfermeiro. Você tem que cuidar do arranhãozinho que a criança, para aquele dodói lá é um absurdo para ela, você tem que transformar aquele dodói em coisa simples, passar um metiolato, você tem que entender um pouquinho de tudo. Então mas acima de tudo é carinho, é respeito com elas, e a criança percebe quando você faz a coisa, sabe, sem esperar nada em troca, e eu acho que ela percebe e ela se entrega muito mais. Então, para mim é uma felicidade enorme de cuidar dessa criançada, sem dúvida alguma. Adoro essas minhas crianças aí, sabe, mas nessa faixa etária. Aí, lógico, vai virando adolescente, tem 13, 14 anos. Adolescente, você já tem que tratar ele de uma outra forma. Mas se você não tratou, não teve uma base, você foi também minha criança na época, você também foi uma delas. Então, se você não tiver uma base, quando ele está com 6, 7, 8 anos de idade, e souber tratá-los, e para quando chegar na adolescente ou adulto, você vai ter um respeito, um respaldo dessa criança se você for uma pessoa correta com ela. Claro que brigas vai ter, discussões vão ter, porque às vezes vira de titular, vira reserva, fica meio de cara virada, mas são momentos que às vezes a pessoa não entende, mas mais tarde acaba entendendo o porquê, ou porque ficou no banco, porque... Mas é impossível de você agradar a todos, não tem como você agradar a todos. Mas o mais importante, eu até comento com a minha esposa, que ela deu aula para quase a cidade inteira de Sertãozinho, como professora de matemática lá no Pieroni. E que eu dei aula para quase todos os jogadores, ex-jogadores e atuais jogadores de hóquei. Todos aqueles que jogaram hóquei, foram muito poucos aqueles que eu não tive um toque, né? Não teve uma passagem por mim, desde criancinha ou até mesmo agora de maiores. Então isso é bom, é importante. Se você faz um trabalho correto, um trabalho que você acha que é correto e que dá frutos, e eu acho que deu, porque Sertãozinho foi, por 7 anos seguidos, campeão brasileiro, que foi uma turma praticamente imbatível e que veio daquelas escolinhas que eu te falei, Sabugo, Flavinho, Paulinho, Pica-Pau, Peru, Trolles, Dé, sabe, toda
Ricardo Toniello, toda uma safra, me desculpa, Wagner Flores, vou acabar esquecendo mais alguém aqui, me desculpa. São muitos. Mas foi uma safra praticamente imbatível, e aí, claro, alguns vão ficando mais velhos, você precisa repor, aí teve a ajuda do Caran e do Dinho em alguns campeonatos, o Marcelo Cavalaro, tá vendo? Eu ia esquecendo também, mas o Marcelo e o Tuca já vieram da Portuguesa, já vieram com uma base da Portuguesa, mas foram muito importantes, são importantes ainda para o Sertãozinho. Então, toda essa gama de atletas que o Sertãozinho fez, ou que melhorou, ajudaram, sabe, a conquistar esses 19 títulos que o Sertãozinho hoje detém, é um recorde absoluto. Eu acho que dificilmente algum clube chegará a essa marca. E se você olhar o ranking mundial, nós perdemos apenas para o Barcelona em conquista de títulos. Como é pra você ver esses meninos que jogaram tão bem? Meninos não, né? Na época eram meninos. Acho que eu continuo às vezes chamando de meninos. É. Como é pra você? Você se sente orgulhoso, Vitor, vendo que passaram pelas suas mãos, passaram pelas suas categorias de base e hoje aí jogaram fora, jogaram com você? Como que você vê essa relação aí desses garotos, dos jogadores de hoje? O Alan, o Didi, o Marcelo, os outros jogadores Trolli, Sabugo, que são da cidade. Como que você encara isso, que passaram pelo Sertãozinho também, algum deles? Não, eu não nego que bate um certo orgulho, que bate um certo prazer de você ver que o que você fez ou tentou fazer, ou a participação que você teve na vida daquele atleta, por mínima que fosse, que acabou dando certo, tanto na vida esportiva quanto na vida de fora, no nosso dia a dia. Então eu vejo que são pessoas íntegras, sabe, que são pessoas que... E acima de tudo eu percebo um respeito com você, quer dizer, não só pela idade que eu tenho, mas um respeito pelo que eu fui, ou que eu representei para certos jogadores. Eu vejo, por exemplo, a Portuguesa de Desportos foi uma grande equipe que revelou muitos jogadores. Antes do Sertãozinho ser fundado, a Portuguesa, com certeza, junto com o Internacional de Santos, eram os clubes que mais faziam jogadores. Então, se você olhar Alain, Didi, Marcelo, Tuca, Silvio Blancaco, foram jogadores que foram formados lá. O início foi lá, né? Depois teve uma sequência pela cidade de Sertãozinho, pela ISMA. O Sertãozinho teve o jogador do Alain, teve o Alain, por exemplo, só nesse sul-americano. Depois nunca teve a participação do Alain no time do Sertãozinho. O Caran já teve uma participação mais efetiva. O Marcelo já faz parte muito mais da história do Sertãozinho também, pelo que participou, pelo que foi. E o Tuca e o Silvio até hoje fazem parte da história do Sertãozinho. Então, sabe, junto com os jogadores, junto com a Portuguesa, o Sertãozinho acabou se tornando um dos times que acabou fazendo muito jogador. Quer dizer, você mesmo jogou em Recife, o Chininha jogou em Recife, já eram jogadores de Sertãozinho. Então começou a exportar jogadores pelo Brasil também. E isso foi importante. Não fazia jogadores para cá, para jogar pelo time daqui ou pelos times daqui. A ISMA também foi importante nesse ano, que começou também a ter uma molecada que na realidade a gente disputava título com a ISMA em algumas categorias, porque o Alain jogava nas categorias de base, o Caran era juvenil. Imagina ter que enfrentar essas feras. E nós do nosso lado com Trolles, no juvenil com Flavinho, Sabugo. Então eram jogos bem equilibrados, jogos bem disputados, e que a gente dividia os títulos com Ismar, com Ortovel. Teve dois jogadores muito bons naquela época da molecada da Ortovel, da São Geraldo, da Santa Elisa, que dava trabalho para o Sertãozinho e para a Ismar nas categorias de base. Foi importante, já chegamos a ter 10 times no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro de Juvenil. Eu acho que é uma categoria muito importante. O juvenil seria o sub-19, hoje o sub-17, porque isso é o futuro. Se você tem jogador de 17, 18 anos, são eles que vão realmente jogar. E é a preparação para o adulto, né, com certeza. Hoje a gente vê a criançada com 15 anos jogando no adulto, mas antes não tinha isso, raramente acontecia isso. Não, antigamente tinha um aspirante, que eles jogavam um aspirante, ele saía da faixa de juvenil, a idade não permitia mais, se não tivesse ainda apto para jogar no adulto, no principal, ele jogava nessa categoria aspirante, que era qualquer idade. Então seria mais como uma preparação para o adulto. Mas eu comecei a jogar no adulto com 16 anos, então eu acho que a idade de 15, 16 anos já te leva a ter uma certeza para que é que ele veio. Se vai dar certo, não vai. Porque
Até aquela idade influencia tamanho, influencia a estrutura óssea, influencia a parte alimentar, sabe? Tem uma série de fatores que influenciam o adolescente, mas a partir daquele momento de 15, 16 anos, se ele não mostrar uma boa patinação, um bom equilíbrio, sabe, um bom raciocínio, você já sabe se ele vai ser um grande jogador ou não, mas só a partir dali. Porque não adianta às vezes o moleque, a criança ter 6, 7 anos de idade e ser um craque, e se não tiver uma sequência, ele acaba morrendo na praia, como a gente fala, né? Vitor, você me disse um dia que você vivia para o hóquei. Ainda acontece isso? Você vive para o hóquei, Vitor? Com certeza. E até morrer, até conseguir caminhar, patinar, eu vou viver para o hóquei. Isso aí já foi definido desde a época que eu nasci, que eu iria só viver para o hóquei e vivo do hóquei também. Então, é o que me sustenta, me ajuda a sustentar, com certeza, mas faço porque preciso receber para sobreviver, mas se não tivesse que ganhar nada, claro, que é humanamente impossível, eu estaria treinando esse pessoal, porque foi isso que eu fiz a vida inteira, foi isso que eu resolvi fazer a vida inteira. E encontrei a cidade que realmente me apoiou, a cidade que me levou a conquistar tudo que eu conquistei em termos de esporte, de hóquei, e juntou então o útil ao agradável, né? A fome com a vontade de comer. Juntou a cidade que era maravilhosa e continua sendo, e comigo que tinha fome de títulos, de gols, de história, de toda uma série de coisas que até hoje, que tanto é que eu estou fazendo o livro para contar a história do hóquei em Sertãozinho, então seria a história do hóquei em Sertãozinho em São Paulo, no Brasil e no mundo, né? Eu conto desde 80 até os dias atuais, até 2012. O que vai ter nesse livro, Vitor? Então, esse livro vai ter completa a história do Sertãozinho Hóquei Clube, de 80 a 2012, com todos os campeonatos, todos os torneios, os jogadores que passaram pelo Sertãozinho, mesmo aquele que jogou apenas uma partida, ele vai estar nesse livro, seja goleiro ou jogador, tenha Tudo marcado atualizado. gol ou não. Tudo atualizado, com 2012 já também com esse campeonato brasileiro. Os estrangeiros que passaram, inclusive eu fui um deles até 82, né? Depois eu me naturalizei. Então, todo jogador que vestiu a camisa do Sertãozinho, ele vai ter a certeza que vai estar naquele livro. Claro que alguns com uma passagem bem curta, outros com algumas páginas que falam muito mais. Contando a história de todos os títulos nacionais, colocando todos os jogadores que foram campeões de 85, que foi o nosso primeiro título, até 2012, que foi o último. Todos os jogadores que conquistaram os títulos, o ranking de quem conquistou mais títulos brasileiros, mais títulos paulistas. Eu me lembro, se não me falha a memória agora, me parece que foi o Flavinho e o Sabugo, que tem 13 títulos brasileiros, e o Kleber conquistou o 12º agora. Dá pra ver que ele é uma enciclopédia, né? E Guarda claro, bastante claro número, que eles bastante participaram número, de muitos mais campeonatos brasileiros do que eu parei, eu joguei de 80 até 87, depois tive os 2 anos de Itália, e quando voltei, e depois parei de 95, fiquei um tempo sem nada e sem ser jogador também, parei um pouquinho antes do tempo, na realidade. Podia estar jogando ainda, que eu parei com 35 anos, e você vê que o Alan tem 39, e se quiser jogar para valer, ele tem condição. Então, mas é isso aí, que conta a história toda, a passagem toda, a lista de jogadores que marcaram gols pelo Sertãozinho, a quantidade de jogos que fez pelo Sertãozinho. Então, por exemplo, vamos no meu, eu fiz 1.180 gols pelo Sertãozinho, com 426 jogos pelo Sertãozinho. Aí vem o segundo, o Sabu, 400 e poucos gols, com 300 e poucos jogos pelo Sertãozinho. Aí tem uma lista que vai descendente, claro, de quantidade de gols e quantidade de partidas. E aí eu conto a história de São Paulo também. Aí já está me complicando um pouquinho mais, porque eu tenho que ir lá atrás, porque o campeonato começou na realidade, o Campeonato Paulista em 1949. Achar o campeão de 1949 não foi fácil. O de 50 e 51 a mesma coisa. Mas e a gente vai acabar sabendo... teve campeão. Teve. A gente vai acabar sabendo, por exemplo, que o CASP, Clube Atlético de Santo Amaro,
né? Foi uma grande equipe que cedeu jogadores para a seleção brasileira em campeonatos mundiais. Antoninho Rodovalho, Raul Lara Campos, que foram jogadores importantes naquela época, na década de 40, final de 40, começo de 50, e com o Internacional também sempre foi uma potência no hóquei. Foi campeão paulista em 50 e 51, o Inter de Santos. Mas o Terroso teve lá já também, já jogou lá. E saber, por exemplo, que o pai do Bacalhau, do Zé Emílio, foi uma grande fera de goleiro da seleção brasileira. Era português, né? E tinha dupla nacionalidade. E ele participou dos mundiais de 53, 56 e 60. Então não é uma tarefa fácil investigar tudo isso. Não, você acaba tem sendo jornalismo investigativo. Os jornais aparecem muito pouco. Então o Teco, por exemplo, me ajudou muito com reportagens. O filho do Cunha, do falecido Cunha da Portuguesa, me trouxe agora nesse Campeonato Brasileiro também algumas reportagens que fala de Isaú, que foi um grande artilheiro. Também, a maioria era tudo português ou descendente de português naquela década de 50, né? Ou italiano no Palmeiras e chilenos também, né? Então você vai atrás desses grandes jogadores que foram do passado, Terroso, Teco. O Teco ainda tive a felicidade de jogar com ele e contra ele, então eu conheci até um pouco da história dele. Mas jogadores que eu nunca vi jogar, Antoninho Rodovalho, nem imaginava quem que era, Raul Lara Campos, sabia que foi uma pessoa importante em São Paulo, mas não que estava ligado ao esporte diretamente. O Ipiranga, do Clube Atlético Ipiranga, foi um dos campeões paulistas. O São Paulo Futebol Clube foi campeão paulista em 53, coisa que eu também não sabia. Eu tenho até uma participação meio melindrosa do São Paulo, né, que foi a nossa maior goleada contra o São Paulo, ganhamos de 51-0 e fiz 35 gols. E a partir daquele momento o São Foi a Paulo partida que o Sertãozinho mais marcou gol, né? Foi a maior goleada que a gente conquistou. A gente já teve bastante goleadas, mas... Vitor, fala um pouquinho aí, pra mim, pra gente finalizar. Você foi o cara que mais fez gols pelo Sertãozinho. Isso. Tá? E eu quero pedir pra você também, me lembra uma partida marcante, aquela partida que você não esquece do Sertãozinho. Essas duas coisas pra gente finalizar. Não, marcantes é assim, é difícil. É a mesma coisa de você perguntar para o pai qual o filho que ele mais gosta, né? Então, é difícil de você... Existiram várias. Na memória agora, sabe, a conquista do primeiro título, claro que foi marcante, foi importantíssima. A de 80, por exemplo, a conquista paulista do Internacional vinha era campeão brasileiro, era pentacampeão paulista, o Inter, com Marreco, com Eládio, Alfredo, sabe? Não era fácil ganhar do Internacional, era uma briga enorme. E em 80 a gente montou aquele time assim, com esses 5, né, que foram fundados, e a gente acabou sendo campeão paulista. Um gol meu na quadra do Literário, na quadra descoberta, aos 3 minutos e 50, mais ou menos, do segundo tempo, e que definiu o Campeonato Paulista. Isso em 1980, foi o nosso primeiro título. Então foi uma conquista importante, foi uma conquista que começou, que deu começou toda essa história. Mas o Sul-Americano, o primeiro Sul-Americano de 82 também foi muito importante lá em São Juan, a primeira vez que teve o Campeonato Sul-Americano, e o Sertãozinho já se tornou logo campeão. Foi uma passagem terrível, teve a parte do Bacalhau do acidente que caiu do ônibus, quer dizer, a gente achou que não ia contar mais com ele também para o Sul-Americano, acabou jogando todo, imagina ele peludo do jeito que ele era, com tudo em carne viva, sabe, no corpo, e jogou. Isso já tinha sido a morte do Haroldo, fazia um mês que tinha falecido. Então juntou tudo isso, quer dizer, essa parte traumática com a parte que a gente tinha acabado de perder o Campeonato Brasileiro aqui em Sertãozinho para a Portuguesa, justamente para o Bacalhau, para o Silvio Blancaco, 82, para o Guto, que hoje é o presidente da federação. Juntou todo esse clima, todos esses ingredientes aí. A gente foi para São Juan meio desacreditado e acabou vencendo o Campeonato Sul-Americano contra aquelas feras que você sabe que jogar contra argentino, chileno não é fácil, e ainda mais na casa deles. Então foi muito importante essa conquista. Aí teve os tricampeonatos brasileiros, sabe, o tetracampeonato. É toda uma série de títulos que realmente te levam a dizer qual que é o mais importante. Todos foram importantes. Claro que o momento de 82 foi muito marcante para mim, porque eu queria até colocar em homenagem ao Haroldo, caso o meu primeiro filho em 86 fosse homem, seria Haroldo, né, em homenagem a ele, mas aí nasceu a minha filha, passou a ser Liliane, não teve jeito. E aí quando o Juninho nasceu, já era 90, já tinham se passado muitos anos, e você acaba, não é esquecendo, mas não tendo mais como aquele objetivo. Então, 82 foi muito marcante.
E a gente teve 2 tríplices coroas. Foram 2 anos maravilhosos, que foi o de 1985, que a gente venceu o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, fomos para os Jogos Mundiais, ficamos em 4º lugar representando a seleção brasileira. Portugal empatou com a gente, ficamos na frente da Espanha. Então, jogamos só contra as seleções fera, Itália, Estados Unidos, Espanha, Portugal, e só tinha os Estados Unidos, a Inglaterra um pouco mais fraco. Fizemos 9 amistosos na Suíça, entre Suíça e Portugal, vencemos os 5 de Portugal, vencemos 3 jogos na Suíça e empatamos 1. Então foi um ano assim maravilhoso, vencemos Taça São Paulo, tudo quanto era torneio de Santos, de Recife, batemos tudo quanto era recorde. Então foi um ano muito, muito importante, eu chamo de tríplice coroa porque a gente venceu os 3 títulos, né? Tentar jogar um pouco de futebol, eu acho até que o Sul-Americano tem que passar a se chamar Libertadores da América também, porque a gente tem que jogar um pouco igual ao futebol, porque senão não adianta só Sul-Americano, isso aí parece coisa de escolinha, acabar com esse título de campeonato, voltar à Taça Brasil, era importante. Eu vejo matéria de 65 a 68, quando teve as 3 ou 4 Taças Brasil, que a de 68 ainda não é confirmada se houve ou não, eu queria ter mais esse troféu também, não eu ter de minha posse, mas que fosse disputado, voltar a ter os campeonatos brasileiros de seleções, que o último foi em 2003, muito tempo. Então isso aí a gente tem que, mas desde as categorias já de sub-11, sub-13, sub-15. Então é isso. Então, mas todos foram importantes, com certeza, uns mais do que outros. Tem uma quantidade enorme de títulos de categorias inferiores, tem até marcado em casa, assim, mas ainda é muita coisa desde a época de 80. Eu comecei com o time da ESMA em 84. Fui o primeiro treinador da ESMA. Só que eu jogava no Sertãozinho. O Gilbertinho era meu pré-mirim. A gente jogou contra o Alain, que jogava na Portuguesa. Pela primeira vez a ESMA foi campeã paulista em 84, mas eu fui até no primeiro turno só. Fui campeão do primeiro turno e aí eu fui obrigado a parar porque o Sertãozinho ia jogar em um lugar e a ESMA, com a categoria inferior, ia jogar em outra cidade. Então não dava para juntar os dois. E aí foi quando veio depois a outra turma que assumiu a ESMA como treinador e chegou depois ao Terroso, né? Então tive participação também pela ESMA. Não tive pela São Geraldo, pela Santa Elisa. A Ortovel, trabalhava na Ortovel, então, bem ou mal, a gente tinha até um pouco de convivência também com o pessoal da Ortovel. O Tuca também teve na Ortovel, como treinador. Então é assim, quer dizer... Foram grandes jogos. Foram grandes jogos, com certeza, e que a gente tem chance ainda de ter esses grandes jogos aqui. Que o Mogiana, bem preparado, digo, dentro e fora da quadra, o Sertãozinho a mesma coisa, criar o veteranos, tentar criar os veteranos um pouco mais forte também, fazer com que eles tenham mais vontade, vamos dizer assim, né, incentivo, para que consigam disputar também grandes jogos. E eu fico super contente realmente. Quanto mais times tiver competitivos em Sertãozinho, vai ser bom para mim, vai ser bom para você, vai ser bom quem quer treinar, quem quer ganhar dinheiro em cima do hóquei, vendendo material, fabricando material, vai ser bom para empresários, vai ser bom para torcedores, que vai ter jogo de hóquei, 4 jogos por semana, uma hora no Xangri-Lá, outra hora no Alto do Ginásio, outra hora em Cruz das Posses. Então vai ser bom para todo mundo. Então eu acho que é isso que a gente tem que se unir, é um momento de união para 2013 e tentar ver se a gente consegue levar esse esporte que a gente gosta, mas que sempre fica, sabe, tropeçando. Ou por um motivo ou por outro, você não consegue fazer com que esse esporte deslanche de uma vez. Pô, é o esporte da cidade, quer queira, quer não, Sertãozinho é bem conhecido, ou já foi mais, através do hóquei. Isso não quero menosprezar nenhum outro esporte, pelo amor de Deus, mesmo porque eu gosto de esporte, eu fui quase jogador profissional de basquete, mas não adianta, você está numa outra cidade, você está lá fora, fala de Sertãozinho, o primeiro comentário que fala é do hóquei, então é a cidade do hóquei. E é assim como Franca é a cidade do basquete, Sertãozinho é a cidade do hóquei. Não significa que o hóquei tem que ter mais ou menos regalias que o basquete, o vôlei ou o futebol. Não, eu acho que Sertãozinho tem público, esportistas, parte financeira para que a gente seja forte em todo tipo de esporte. Qualquer esporte, a gente tem material humano e tem
parte financeira para que chegue lá. Vitor Santos, muito obrigado pela sua participação. Saiba que você fez parte do Sertãozinho Hockey Clube, a gente fica feliz de poder falar com você. Eu ficaria aqui mais de 2, 3 horas para tentar falar. Um dia você vai voltar aqui para a gente falar dos números, tá? Opa, dos seus números, dos números dos outros jogadores. Pronto, a gente espera esse livro aqui no lançamento, a gente vai querer fazer esse lançamento desse livro, que com certeza muita gente vai querer adquirir. O Alan, por exemplo, é recordista em participações mundiais, a aí, nível mundial. Tá vendo? Ele ganhou tá vendo? do italiano, que era o recordista, do Jesus Correia, ele tem 11 participações aí, mundiais. O Alan vai gostar de ver isso aí, então. Já pensou? O Alan vai gostar bastante. Vitor Santos, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tá certo? Um abraço. Um abraço. Bom, um abraço para você de casa que nos assiste também, agradecendo aos nossos patrocinadores. E a semana que vem a gente volta com mais uma entrevista, mais uma nova personalidade, um jogador ou um ex-jogador que fez parte da história do Sertãozinho. Um grande abraço e até a próxima.